Paulo está defendendo a doutrina do cristianismo, doutrina da graça, salvação pela graça, da supremacia do Senhor Jesus. E Paulo escreve uma carta com muita autoridade, com muita convicção. Eu nunca vi uma outra carta de Paulo com tanta convicção, com tanta exortação quanto esta. E Paulo, de uma certa forma, ele está brabo, ele está enravecido. Por que ele está? Ele está porque crentes que ele ganhou, igreja do Senhor que ele fundou, estão regredindo, estão acrescentando na pessoa de Jesus algo mais para a salvação. Paulo está muito chateado, e eu não vou ler todo o capítulo 5, hoje nós vamos ler, se der tempo, por causa dessa homenagem aos pais, nós vamos até o versículo 15, porque a segunda parte do versículo 16 em diante é uma parte do fruto do Espírito, a obra da carne. Eu quero parar um pouco nesse assunto aqui. Nós vamos tratar com cuidado, talvez em 2 sermões, não sei, mas temos que cuidar muito bem desse texto aí, porque eu estou pregando Gálatas todo de 1 até o 6, eu estou pregando por causa do capítulo 5, 16 até o final. Por quê? Porque fala sobre o fruto do Espírito. Eu ia pregar só sobre o fruto do Espírito, como eu preguei sobre as bem-aventuranças, como eu preguei sobre que amor é este, e eu ia pregar sobre os 10 mandamentos e o fruto do Espírito. Mas aí, quando eu fui ler o fruto do Espírito, comecei a dar uma olhada em Gálatas, falei, não, vou ler a carta toda, nós temos tempo para isso, e vai ser muito edificante para a igreja. Então, Paulo está escrevendo uma carta um pouco revoltoso, mas com convicção, com seriedade, como homem de Deus que ele era. Ele não é carnal, o que ele fala aqui, ele é duro, ele é firme, mas ele fala com zelo pelos irmãos, zelo pela igreja. E alguém disse, John Stott disse no livro que eu li sobre a carta aos Gálatas, John Stott disse, será que tem alguém que tenha zelo, cuidado pela igreja como o apóstolo Paulo? Eu disse, eu tenho. Não conheci Paulo, mas o que Paulo tem, que eu não tenho, é sabedoria e graça de Deus para escrever o que ele escreveu como inspiração de Deus, que é a maior parte do Novo Testamento, mas dor na alma, coração dolorido por aqueles que regridem, por aqueles que bagunçam, por aqueles que tentam perturbar, que essa é a palavra que ele usa, que quer perturbar a igreja do Senhor. Eu tenho muito medo, meu coração dói, fico muito chateado. E Paulo está aqui também da mesma forma. Veja só o versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes. Paulo já começa assim, Deus chamou você para ficar liberto. Aí nós temos que vocês vão conhecer o texto todo, o contexto todo, mas vocês sabem, que liberdade é essa? Liberdade que Cristo nos chamou não é a liberdade do pecado, ele não está tratando diretamente do pecado aqui, está tratando agora, está tratando de uma liberdade da lei, da escravidão da lei que oprime. Quem já me ouviu pregar, já preguei 2 vezes aqui na igreja, os 3 maridos. Quem é que lembra os 3 maridos? Quem lembra? Os 3 maridos, olha lá, 1 lembra, 2, 3, 4, 5. Quais são os 3 maridos? Primeiro, a lei. A lei é o marido duro, que exige da mulher e tem autoridade para isso, mas a mulher não consegue, a mulher é o povo de Israel, não consegue cumprir o que o marido diz, limpa aqui, limpa lá, eu quero isso aqui e tal. A mulher não dá conta, ela erra numa coisa, você não está limpa aqui, porque você não limpou, porque eu estava fazendo isso, mas você tem que deixar de fazer aquilo lá, você tem que fazer aquilo e fazer isso aqui, você não pode deixar uma coisa, e a mulher fica doida, e o maridão só faz. Você já conheceu o marido assim? Tem marido assim, machista, que a mulher tem que fazer tudo e tal, e o homem não faz nada. Segundo marido, um outro exigentíssimo, talvez até mais do que a lei, Jesus. Ele diz, faz assim, faz, e mais duro ainda, tem que fazer, tem que dar tapa, tem que levar tapa na cara, tem que perdoar, tem que fazer durão. Aí você diz, então por que eu saí da lei para pegar um marido mais duro? Aí a gente aprende, Jesus exige da mulher, mas Jesus faz. Vamos arrumar isso aqui, vamos arrumar e tal. A mulher, é muita coisa, mas eu vou fazer com você, me dá a vassoura aí que eu já estou levando a mangueira lá no quintal, ok? Você fala, oh, maravilha, que maridão é esse? O terceiro marido é um marido frouxo, que não importa com a mulher, você pode fazer o que você quiser. Mulher nenhuma quer um marido desse. Não tem ciúme, tem nada, pode andar com quem você quiser, você pode ser crente, você pode, sabe quem é o marido? Mundo. Você pode adorar Jesus e ficar aqui também. Você pode ir para o budismo e ficar aqui também. Você pode fazer o que você quiser, adorar quem você quiser. Agora, você tem compromisso comigo. Isso é o marido que ninguém quer. Aí a Bíblia diz que Jesus tem ciúme de nós por causa desse maridão que quer enganar as pessoas, que é o mundo, com a sua frouxidão.
O apóstolo Paulo está dizendo que Jesus nos chamou para a liberdade. Ele nos chamou, mas que esse chamamento foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes, irmãos. Se Paulo diz para a gente permanecer firme, é porque tem possibilidade da gente pisar na bola, escorregar, cair, perder salvação, perder tudo. Por isso ele diz, permaneçam firmes. Então ele dizia, não, você já está firme, não precisa ligar para isso, porque eu já segurei você. Ele poderia falar isso. Por que Paulo, você está firme, eu segurei. Irmãos, não tem isso na Bíblia não. O que tem aqui é, permaneçam firmes. E não se deixem, e não se deixem fazer o quê? Submeter, novamente, a quê? A um jugo de escravidão. Então leia aí. Se Paulo está dizendo para eu permanecer firme, para eu não se deixar levar por aquilo que eu era, escravo da lei ou escravo do pecado, então ele está dizendo, há possibilidade de você voltar ao seu estado original antes. Para que não bastasse, Paulo continua falando. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Se vocês se circuncidarem, ou caso deixe circuncidar, Cristo, o quê? O Gálatas era salvo por quem? Gálatas era salvo por quem, os irmãos de Gálatas? Por Jesus, queridos. Foi Paulo que pregou. Foi Paulo que anunciou. Era a igreja do Senhor Jesus. Paulo chama irmãos, chama de filhos de Deus. Paulo sabe que a igreja de Gálatas era de crentes, filhos na fé dele. Mas agora Paulo está dizendo assim, ó, ouçam bem, se vocês acrescentar alguma coisa naquilo que vocês já receberam, que é o Senhor Jesus, se vocês circuncidar, se deixar circuncidar, sabe o que vocês estão fazendo? O que está fazendo aí? O que a Bíblia diz? Vocês estão cortando o relacionamento com quem? Com Cristo, gente. Está claro aí. Está claro. Se vocês se deixam circuncidar, Cristo de nada vale para vocês. O Cristo que salvou vocês, o Cristo que vive em vocês. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa a mais, e no caso aqui a circuncisão, porque os judaizantes, esses falsos mestres aqui, que estão perturbando a igreja, eles estavam dizendo o seguinte, Cristo é bom, mas Cristo só não. Cristo é bom, é nosso Salvador, é nosso Senhor. Mas nós precisamos aumentar, acrescentar alguma coisa, não acrescenta. Paulo falou, se você acrescentar, Cristo está fora. Então você não acrescenta. E o povo da igreja, os crentes, estavam iludidos por essa perturbação diabólica e estavam querendo circuncidar, achando que Cristo sozinho não salva, que precisava de circuncisão. E eu conheço muita igreja que Cristo sozinho não serve, precisamos fazer mais alguma coisa para ser salvo. Regras de homens, doutrinas de homens, porque Cristo só não basta. Esse é um perigo grande para a igreja naquela época do apóstolo Paulo, para a nossa época hoje. Ele diz, Cristo de nada lhe servirá. De novo, ele é muito claro, de novo declaro, ele está dizendo assim, ó, declaro, quer dizer, ele está esclarecendo. Declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Sabe o que ele está dizendo? Se vocês circuncidarem, o primeiro mandamento na vida de um homem, no judaísmo, é a circuncisão. Tem que ser circuncidado ao 8º dia de nascido. Então, quando a pessoa nasce entre o povo judeu e é circuncidada ao 8º dia de nascido, esse homem está obrigado a cumprir toda a lei. E o que acontece com o judeu? Ele não consegue, ninguém conseguiu cumprir toda a lei. Observa, conhece, sabe de cor, mas não consegue cumprir. Agora, Paulo está lançando isso para a igreja do Senhor Jesus, dizendo, se vocês se deixarem circuncidar, vocês vão voltar, hein? Vão voltar à etapa, vão estar obrigados a cumprir toda a lei. E vocês não aguentam isso, vocês não vão cumprir isso. A coisa é complicada, hein, irmãos? Vocês me procuram, vocês que procuram ser justificados pela lei. Tem gente que só Jesus não vale, mas tem que ter lei. Ser justificados pela lei. Olha só, irmãos. Vocês que procuram ser justificados pela lei, o que diz a palavra aí? Leia comigo. Separaram-se de Cristo. Olha, separaram-se de Cristo. Irmão, só pode separar quem esteve. Só pode separar quem esteve. Separaram-se de Cristo. Estava com Cristo, circuncidou, deixa de ter Cristo. Deixa de ter o Salvador que é Jesus. Se circuncidar, Paulo fala, vocês vão separar. Vocês vão separar de Cristo, vão estar separados de Cristo. Hoje nós sabemos, porque a experiência é minha e sua, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura.
As coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, essa unidade com Cristo é que faz o cristão verdadeiramente cristão. Mas Paulo está dizendo, se acrescentar alguma coisa nisso, você está afastando Cristo da sua vida. Você está separando de Cristo, você está dando passo para trás. Estava unido com Cristo, está dando passos para trás. Separaram-se de Cristo. E a última frase aqui que ele coloca no versículo 4, qual que é? Fala forte agora. Mais uma vez, fala forte. Como é que eu vou cair da graça? Se eu digo que não cai da graça, então Paulo está ficando doido, está falando besteira. Paulo está dizendo que há possibilidade do crente cair da graça. Quem é que nos salva? Através de quê? Da graça. Pela graça, sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. A graça nos leva a Jesus, a graça nos faz confiar em Jesus, a graça, mas é tudo em Jesus, tudo em Jesus. Então a graça nos leva a Jesus. Paulo está dizendo, se você circuncidar, você vai cair dessa graça que te salva. Você perde salvação se você circuncidar, querer acrescentar. Sabe por quê? Porque Jesus não aceita dividir glória com ninguém. Jesus não aceita, não, pode ser eu e mais um. Estava dizendo que o mundo é um frouxo. Você pode ser crente e pode pertencer ao mundo e o mundo não liga. Mas Jesus liga. A Bíblia diz que ele tem ciúmes. Tem ciúmes. Então quando você começa a mexer com Jesus, não, Jesus é bom, mas eu preciso de mais alguma coisa. Jesus é bom, irmão. Quando a igreja começa a pregar isso, pode ter certeza. Está se separando de Cristo. E já eu vou dizer uma coisa muito forte, mas com muita convicção. Há muita igreja hoje que Jesus já está do lado de fora e a igreja não sabe. Sabe por quê? Porque acostumou. A liturgia é a mesma, o pastor prega com a mesma entonação de voz. A Bíblia é deixada de lado, são histórias. Sabe, histórias que os pastores inventam, os pregadores inventam, o pessoal fica, sabe, hoje alguém me procurou, porque o dia dos pais hoje foi lá em casa, lá o pessoal está lá em casa comendo churrasco, eu estou aqui pregando, irmão, só a graça. Aí, de repente, alguém me procurou, pastor, eu tenho muita preocupação com a emoção e aquilo que Deus está falando mesmo. Quando é que Deus, pergunta difícil, quando é que Deus está falando comigo se não é minha emoção? Vontade de fazer, agora eu vou fazer isso. Isso é emoção ou vontade de Deus? Qualquer coisa que estiver de acordo com a palavra de Deus, é o Espírito Santo te levando. Com emoção ou não, não importa. Está de acordo com a Bíblia? O Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. E o Espírito Santo nos faria lembrar de tudo que Jesus disse. Se falar alguma coisa, você chorar, ficar arrepiado, mas está de acordo com a Bíblia, irmãos, é o Espírito Santo falando. Agora pode ser que ele fale alguma coisa também e não tem nenhum arrepio, nenhum choro. Eu vou fazer isso mesmo. Porque a Bíblia está de acordo com a palavra de Deus. Mas quando é emoção, você nem liga, não quero saber se está na Bíblia, não, mas está bom demais, Jesus está falando. Aí pode saber que isso aí está errado. Um membro da minha igreja saiu, foi para o Brasil, depois de muito tempo sem ir ao Brasil, foi. Aí ela voltou, na primeira vez que ela foi, voltou, ela chegou para mim e disse assim, pastor, fiquei assustado com a igreja brasileira. Meu Deus, a igreja da minha irmã, aquela bagunça, cai, levanta, chora, tal. Mas eu estranhei aquilo, pastor. Estranho mesmo, aquilo é só emoção. Tem pregação da palavra? Tem não. Pastor não abriu a Bíblia nenhuma vez, leu um texto, esqueceu a Bíblia para lá e começou a contar a história, e o povo a gritar. Eu falei, eu sei, isso aí está fora, não tem palavra, está fora, é emoção pura. Ela veio, aí ficou na igreja, depois voltou novamente, visitar os parentes, voltou lá, aí na segunda vez já voltou. Pastor, o negócio lá é bom. Eu falei, Jesus, só graça. Eu falei, como é que é bom? Não, pastor, eu fui lá, eu gostei daquilo lá. Aí veio, tal, aí ficou na igreja e tal, mas aí eu já senti que ela está achando que o pastor não está com essa bola toda, não. Na terceira vez, quando ela voltou, ela falou, vou mudar para o Brasil, eu vou para a igreja lá da minha irmã no Brasil. Eu não posso fazer nada. Você quer Bíblia? Nós temos Bíblia hoje, nós estamos lendo aqui. Agora eu estou dizendo que a emoção, quando ela é sozinha, ela atrapalha a vida com Deus, sabe? Conversação, qualquer conversa sem Bíblia, bate-papo, você pode bater bate-papo e tal, mas o que é que a Bíblia diz? Você tem certeza do que a Bíblia diz? Se a Bíblia não diz, estava conversando com o Neto, nós fomos ver um desfiladeiro que tem aí no centro de Nova York, que as águas fizeram, irmão, mas é muito alto, talvez, eu vou chutar, uns 50 metros, 100 metros, assim, de altura, aquele desfiladeiro grande, assim, aonde a gente vê que a água fez tudo isso. E a conversação, eu e o Neto, eu não estava com Bíblia, eu estava passeando. Mas a conversação é, quanto tempo levou para a água fazer esse rio aqui no meio dessas pedras, entre as pedras todas forçadas, toda redondinha, quanto tempo? Aí a gente está conversando sobre isso. Você pode conversar, você não precisa ter uma Bíblia para isso, você pode conversar o que a Bíblia diz, aí eu citava, né? Tem Ezequiel 28, tem o primeiro versículo de Gênesis, que nenhum teólogo tem certeza de quanto tempo levou para Deus recriar a terra. Aí comecei a explicar isso para ele.
Os irmãos estão ao meu lado, é bom ficar do lado daquele pastor que a gente vai aprendendo. É muito difícil, mas a gente vai aprendendo. Vamos ouvindo aí o homem aí falando com o filho, que ele vai aprendendo. Você pode bater papo do que você quiser, só que tem uma coisa, que você deve prestar muita atenção. Qualquer coisa, qualquer papo que começa a tirar Jesus ou acrescentar alguma coisa para a salvação em Cristo, Jesus mais obra, Jesus mais circuncisão, Jesus mais emoção, Jesus mais regra de homem, Jesus mais uso e costume. Irmãos, Jesus está fora. Jesus sai. Ele deixa. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. A gente não está falando isso para coração, não. A gente pode usar, pastor, pode usar isso para coração. Mas isso é para a igreja de Laodiceia. Eu estou fora. E era a igreja dele. Ao meu anjo, o anjo dele estava lá na igreja. Ao meu anjo de Laodiceia, eu estou fora. O anjo está dentro e Jesus está fora. Isso acontece como está acontecendo com a igreja de Gálatas. Mas quem é que está infernizando? Quem é que está perturbando? Quem é que está enfeitiçando o coração e a mente dos crentes de Gálatas? Pessoas, gente, blá, 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 conversação. Pastor Timóteo é bom, mas ele é meio esquisito com as doutrinas. Mas, irmão, então mostra para mim na Bíblia. Então mostra para mim na Bíblia. Paulo está dizendo, circuncisão não vale. E circuncisão, queridos, era a doutrina mais forte do judaísmo. Circuncisão, todo judeu sabia, e tinha muitos judeus na igreja. Todo mundo sabia, essa é a religião da circuncisão, essa é a religião da circuncisão. Irmão, mexer com assuntos de circuncisão, Paulo não é mole não, era mexer em casa de maribundo. Por isso eu não tenho medo de falar aquilo que os pastores não estão falando. Os pastores não estão falando sobre salvação de criança, ninguém toca no assunto. Ah, isso é muito difícil, eu não sei, vai para o limbo, vai. Ah, irmão, calma aí, eu vou falar o que a Bíblia diz. Eu posso ser perseguido, e Paulo diz, eu estou sendo perseguido porque eu estou pregando verdade. Se eu fosse alguém que tivesse conivência com todo mundo, pregasse o que todo mundo está pregando, ninguém ia me perseguir, não. É só você começar a andar com Cristo, pregar que Jesus é o único Salvador, não acrescenta nada a Ele, que você começa a ver que começa a vir perseguição em cima de você. 5. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça. Irmãos, isso aqui é lindo. Isso aqui é escatologia para quarta-feira próxima. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos, é pelo Espírito, mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça. O que é justiça? Expliquei aqui no sermão, um desses sermões anteriores. Deus olha para você, você é um pecador, mas Jesus, na mediação, Jesus é como um vidro vermelho, Deus olha e vê você completamente tomado pelo clarão, pelo efeito do vidro vermelho. O sangue de Jesus nos purifica. Você é justificado. Só que a minha pergunta, que todo mundo já conhece muito bem, mas a gente tem que repetir sempre, você é salvo? O que você responde? Você é salvo hoje? Você é salvo ou não? Sim, não. Quem falou sim, não? Ah, sou salvo, mas ainda não. Sabe por quê? Eu tenho uma caminhada ainda pela frente. Meu corpo ainda não está glorificado. Eu tenho uma natureza pecaminosa, então a coisa não está completa. Eu sou salvo hoje. Pela fé, como diz, mediante o Espírito, nós que aguardamos a justiça, aguardamos futuro. Mas nós somos justificados hoje. Paulo escreve em Romanos 3, eu sou justificado. Nós somos justificados hoje. Quantos são justificados? Diga amém. Aí você é justificado. Se você morre agora, eu sou um pecador, não sou? Ou vocês acham que o pastor tem uma auréola na cabeça aqui? Bom, tem natureza pecaminosa, eu sou um pecador. Mas se eu morrer agora, eu tenho certeza que eu sou salvo pela justiça de Deus, pelo sangue de Jesus na minha vida. Isso acontece com você. Mas eu tenho uma caminhada a prosseguir. Até a morte, ser fiel até a morte, a tia coroa da vida. Até a morte tem muita coisa para acontecer comigo. Vencer o diabo, vencer a tentação, muita coisa. Perturbação, heresia, muita coisa, querido. Aí Paulo está dizendo, nós que através do Espírito Santo guardamos pela fé a justiça. Justiça é quando Deus consertar todas as coisas, que é a nossa esperança. A esperança do crente é, eu vou permanecer em Cristo, porque em Cristo eu vou herdar todas as coisas. Eu vou permanecer em Cristo, não precisa acrescentar mais nada, porque Ele é suficientemente capaz para me dar tudo aquilo que Deus me promete em Sua palavra. Não afaste de Cristo, não deixa circuncisão, meios de homens, doutrinas de homens, afastar você de Jesus, separar você de Jesus, nem pessoa alguma separar você de Jesus. Eu estou vendo isso, eu estou parafraseando para vocês, mas eu estou lendo a palavra de Deus. O FI, hoje ele está pregando na igreja presbiteriana lá de Anchieta, está pregando sempre agora. Pastor, agora eu virei com o pregador da igreja. Glória a Deus. Pastor, eu preguei igual o senhor aqui, Isaías 58. Eu só li, pastor. Eu só li e o povo comeu a palavra. Eu falei, glória a Deus.
Eu só li, eu não preguei não, eu só li. E o povo, eu falei, eu faço isso, meu filho. Eu estou fazendo agora em Gálatas, falei com ele hoje. Eu estou lendo Gálatas e o pessoal está bebendo, sabe por quê? A palavra de Deus é o que nós queremos para a nossa alma, para o nosso coração. Aí Paulo diz o seguinte, versículo 6, porque em Cristo Jesus, quem está em Cristo, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Para nós não importa se, sabe, se usa kippá, se não usa kippá, se é circuncidado, se não é, se o cabelo é comprido, se é curto, se usa joia, se não usa. Irmão, nós não estamos nem aí para isso. Nós estamos em Cristo Jesus. O nosso Cristo nos tira os nossos olhos das coisas, das picuinhas, das coisas pequenas. Olha o cabelo dela, olha o sapato. Não, anda do jeito que você quiser. Você não precisa ser indecente, você não precisa pecar, mas você vive a vida que você quiser, desde que você esteja grudado em Jesus, agradando o coração do Pai. É isso que Paulo está ensinando aqui. Não fica preocupado com circuncisão, porque em Cristo para nós não vale nada. O que vale para a nossa vida é Jesus, que é o nosso Salvador. Irmãos, mas é demais. Que homem, né, para escrever com sabedoria e graça. Mesmo nervoso a gente gosta. 7. Vocês faziam o quê? Corriam bem. Quem está correndo bem aí? Diga amém. Sabe o que é correr bem? Jesus pega você, dá um empurrão em você, você não para, você embala. Você não sabe para o que seguir, né? Nós estávamos meio perdidos lá nesse passeio agora. Todo mundo, meu Deus, para onde que é? Para onde que é? Eu falei, gente, para quem está perdido, qualquer caminho serve. Vamos mandar aí para qualquer jeito. Eu falei, isso aqui funciona aqui, mas no cristianismo não funciona. Você andava perdido, você não sabia para onde ir, meu Deus, para onde que eu vou? Então aí Jesus pega você, a graça de Deus pega você, põe no caminho que é Jesus e fala, vai! Aí você, opa, maravilha, eu acertei o caminho. Aí você sai tudo contente, oh, glória a Deus. Aí você está correndo. Aí você quer orar, você quer ler a Bíblia, você quer vir na igreja, você quer se batizar. O Júnior falou para o Anderson que ele quer se batizar no próximo batismo. Está correndo bem. Começou, não pressionei, ninguém pressionou, ninguém falou nada. Só estou falando, gente, não, pastor, eu falo pastor que eu quero batizar no próximo mês. Tá bom, eu batizo, tinha que fazer verdades básicas. Mas verdades básicas também não é básica, para ninguém ser salvo, não. Verdade básica que eu faço, quando a gente tem tempo. Se não tem, entrou na água, eu estou mergulhando, meu amigo. Já disse para vocês um batismo que eu fiz lá em Londrina. Estava jogando bola, todo mundo jogando bola. Pá. Aí acabou, dá uma descansada aqui. Aí o rapaz, pastor, tem algumas perguntas sobre batismo. Batismo assim, assado. Eu falei, fui pregando para ele. Batismo é mesmo, pastor? Pastor, eu sou crente, pastor. Tinha dúvida quanto ao batismo. Eu queria ser batizado. A água está aí. Tem algum problema? Eu falei, agora, de calção, camisa do Flamengo, dentro d'água. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos, o cara hoje é pastor batista lá em Dourados, Mato Grosso. Meus queridos, é isso que Paulo está dizendo. Nós não estamos importando com circuncisão, não. Nós estamos em Cristo. A coisa é muito mais elevada, muito melhor. Aleluia! Aleluia! Olha só. Vocês corriam bem. Está correndo? Quem está correndo, diga amém. Mas alguém impediu. Irmão, alguém impediu. Quem impediu você de continuar obedecendo à verdade? Alguém impediu. Você sozinho não vai ser impedido por ninguém. Porque Deus guarda, Deus empurrou, você está indo. Mas alguém pode parar no meio. Como é que chama o rapaz que está fazendo a maratona brasileira e que um cara saiu do meio do povo lá e segurou o cara? Como é que chama? Que é Oliveira, parece? Quase é isso mesmo, rapaz. Se não for, é esse mesmo. É isso mesmo. Dilson Oliveira, um negócio assim, não é não? Todo mundo viu essa cena, porque passa demais aí na Globo. O cara correndo, primeirão na maratona, ó, primeirão na frente. Sai um tribuloso do meio da turma, o escocês com a sainha, o escocês enjoado. Só. Aquele escocês saiu, agarrou o rapaz, pediu aí a segurança. Quando chegou, ele perdeu ponto, os outros passaram. Ele continuou correndo. Ele ficou em terceiro lugar. Ganhou medalha, tal, mas a primeira medalha foi para o outro. Mas ele ficou em terceiro. Ele não ficou chateado não, porque ele ficou muito mais famoso com esse impedimento. Mas na vida cristã não é assim. Na vida cristã você está caminhando, chega alguém, põe o pé na frente. Calma aí, rapaz, onde é que você está indo? Como é que é? Não, essa igreja não é tanto assim, não. Esse pastor também não está com essa bola toda, não. O negócio é, não vou mais não, pai. Eu acho que eu vou para outra. Irmãos, alguém pede uma carreira. Quem está correndo. Agora, quem nunca correu também já está parado. Porque na igreja, olha só, vou dizer uma coisa muito, muito boa também para a gente guardar. Todos os que são, estão. E nem todos que estão, são. Entenderam ou não? Todos que são crentes estão na igreja, mas nem todos que estão na igreja são crentes. Então, o que acontece é que tem gente que não está correndo, não. Está aqui, mas não está correndo. Agora, se você está correndo a carreira,
Presta atenção que essa carta está nos alertando. Cuidado que alguém vai entrar tentando impedir a sua caminhada. Seja parente, seja mãe, seja tio, seja avó, seja quem quer que seja a sua melhor amiga. Cuidado, hein? Cuidado que a coisa aí não está muito boa, não. Ah, é, rapaz? Vai chegar, não. Pessoas usadas pelo demônio, como Paulo coloca, que entra na frente para impedir. Aí Paulo está dizendo, vocês corriam bem. Quem nos impediu de continuar obedecendo a verdade? Essa tal persuasão, a palavra que ele usa lá em Atos, para ganhar almas para Cristo. Paulo usa muito essa palavra, persuasão. Persuadir é falar com tanta convicção que você se deixa dominar pela persuasão, ou é persuadido. Tal persuasão não provém daqueles que o chamam. Esse negócio de impedir não é de Deus, não, isso é do diabo. E Paulo diz no versículo 9 uma frase que você conhece, eu também conheço, mas agora Deus está trazendo revelação para a igreja. O que diz o versículo 9? Pouca gente está dizendo. Eu quero todo mundo lendo agora essa frase, é uma frase que você conhece. O quê? Só as mulheres. Só os homens. Muito bem. Sabe o que Paulo está dizendo? Que às vezes esse empecilho é uma coisinha de nada. Uma coisinha não fala muita coisa. Rapaz, se eu não fosse, ó, cuidado aí que a coisa também é ruim. Fala uma coisinha só, mas é um fermento. Aquilo começa a volumar na sua mente, no seu coração. O diabo faz isso. Começa a encher sua mente, seu coração, aí traz um desânimo a você, traz, sabe, um desespero, e você quer parar de correr, você quer deixar tudo, porque alguém falou alguma coisa, alguém entrou na sua frente tentando impedir. Aí Paulo diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Alguém que não concorda com aquilo que a Bíblia diz pode levedar sua doutrina genuína. Um pouco de heresia das pessoas pode machucar, macular, denegrir a coisa pura que é a palavra de Deus na sua mente e no seu coração. Por isso, o que é que você está ouvindo? De quem você está ouvindo? É para você correr mais ou para impedir você? Lembra da história de Sócrates, o filósofo? Alguém apareceu para ele e disse, eu tenho uma coisa para falar do seu aluno. Sócrates disse, eu vou ouvir você depois que você passar pelas 3 peneiras que eu tenho para fazer para você. Primeira peneira, o que você vai falar do meu aluno é verdade? Rapaz, bom, eu não acho que não é não, mas eu só ouvi falar, tá bom. Segunda peneira, o que você vai falar do meu aluno é uma coisa boa? Coisa boa não é não. Ah, não é não? Terceira peneira. O que você vai falar do meu aluno vai trazer utilidade para mim, coisa boa para mim? Não vai trazer não. Você quer falar uma coisa que não é verdade, que não é boa da pessoa e que não vai me ajudar em nada, é melhor você não falar nada. É isso aqui que Paulo está ensinando, um pouco de fermento. Tem gente que não sei se você viu, irmão, como é que é? Aí o outro também, irmão, quando vê já está contaminado, já tem panela, já tem confusão. Meu Deus do céu. E Deus não quer isso, Deus não quer isso. Deus quer unidade, Deus quer nós correndo bem. Não deixa ninguém impedir não, porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. As irmãs gostam disso, graças a Deus. Vamos lá, continuando. Eu falei que ia terminar 10 para 8 para a gente terminar. Eu tenho 10 minutos para terminar o texto. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Paulo está dizendo, por favor, não pensa fora do que eu estou dizendo. Creia nisso. Eu estou pedindo a Deus para que vocês creiam no que eu estou dizendo. Aí ele diz, mas aquele, irmãos, olha só, mas aquele que os perturba, seja quem for, seja pastor, seja mãe, seja pai, seja o seu amigo mais íntimo, aqueles que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Paulo não está brincando. Vocês estão brincando com a igreja? Vai sofrer condenação. Sabe o que é? No final. Brinca com a igreja, desanima a igreja, desanima irmão, tira alguém da igreja. Jesus declarou assim, alguém que causar escândalo a um desses meus pequeninos, é melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e lançasse ao mar. A coisa é muito séria quando alguém tenta impedir a caminhada de crentes com Jesus caminhada. Cristão que só sabe fofocar e não sabe falar nada para animar. 11. Irmãos, se ainda estou pregando circuncisão, o povo estava gritando assim, Paulo, esse Paulo, possivelmente ele tinha, o pessoal de Gálatas, os judaizantes também, tinha sabido que Paulo tinha circuncidado Timóteo, que ia ser o discípulo dele para andar. Aí Paulo circuncidou o jovem Timóteo para não ter escândalo, para pregar entre os judeus, entrar na sinagoga, entrar no templo e tal, então circuncidou. Quem sabe os Gálatas sabiam disso e falou, ele prega circuncisão também, ele está pregando, esse cara é confuso, esse cara aí não está com nada. Aí Paulo diz assim, se eu pregar circuncisão, eu não era perseguido, meu amigo.
Quando prego circuncisão, todo mundo bate palma. Quando eu prego tudo que a igreja está pegando aí, todo mundo, é isso mesmo, prosperidade, é isso mesmo. Eu prego, é isso mesmo. Aí você começa a ver uma coisa na Bíblia, o rápido não existe. É doido. Um dia eu liguei para o Jacques e tinha um doido lá, que ele é mais doido do que qualquer doido que eu já conheci. O rapaz na casa do Jacques entrou, que é isso, pastor? Você está maldito, não sei o que. Eu falei, Jesus amado. Eu falei, que é isso, rapaz? Olha só, e o Jacques está tentando ajudar o cara, e o cara completamente perturbado, porque eu não prego o que a Assembleia de Deus prega, eu prego o que a Bíblia prega, e ele acha que a Assembleia de Deus é que tem a doutrina completamente certa, e verdadeiramente não tem a doutrina completamente certa. E nem batista, nem presbiteriano, e nem metodista, ninguém. Sabe quem tem a doutrina certa? Palavra de Deus. Palavra de Deus. É por isso que eu não estou ligado a nada e não quero estar. Estou ligado à palavra de Deus. Agora ele diz, se eu pregar circuncisão, todo mundo ia me apoiar, mas eu estou sendo perseguido. Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Eu quero é o escândalo da cruz. Eu quero pregar Jesus ainda que eu fique sozinho, que eu vá para a cadeia. Irmãos, este é o cara. 12. Aqui agora ele pega pesado, né? Mas ele pode fazer isso. Quanto a esses que os perturba, veja que tem gente perturbando. Ele fala várias vezes, lá no capítulo 1, no capítulo 3 e agora no capítulo 5. Quanto a esses que os perturba, quem dera aqui? Diga aí. Quem dera aqui? Se castrasse. O que é castrar? Todo mundo sabe. Castrar. Na outra versão diz mutilar. Na outra versão, a mais antiga, diz cortar. Cortar o quê? Castrar, todo mundo sabe o que é. Circuncisão é a operação de fimose. Operação de fimose. No pênis do homem, todo mundo sabe o que é isso. Cortou a ponta, a pele que sai, corta ali, volta, tá limpinho, tá arrumadinho. Esse era o sinal de Deus para o povo de Israel. Por que Deus escolheu? Deus é soberano, ele escolhe o que ele quiser. Mas agora Paulo está tão nervoso que o pessoal da igreja cristã, que é salvo por Jesus, está querendo circuncidar, cortar também para ser salvo. Eu vou cortar aqui, eu vou fazer a operação de fimose e eu vou ser salvo por uma coisa física, uma coisa que não tem sentido, irmãos. Aí sabe o que Paulo diz? Quem dera que a hora que fosse cortar a ponta, cortasse tudo. Ele está brincando? Ele está falando sério. Quem desse para aprender? Já que a coisa é tão séria, que a circuncisão é tão séria, que vai salvar, quem dera então que cortasse logo, quero ver como é que você ia se sentir. Queridos, Paulo não é mole não. Paulo não é mole não. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Ele muda de assunto, ele dá essa pancada aqui, agora ele muda de assunto que eu gosto. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Irmãos, quantos são libertos por Jesus? Digo amém. Agora, liberto do quê? Essa é a nossa pergunta no contexto. Liberto do quê? Paulo não está tratando da libertação do pecado. Paulo não está tratando da libertação do mundo. Paulo está tratando da libertação do jugo da lei. O que é o jugo da lei? Martelada. Então, eu vou ter que fazer, igual robô, irmão, é duro, hein? Tem que fazer, não posso fazer. Então, eu posso fazer, isso eu não posso fazer. Eu posso fazer, eu não posso fazer. Irmão, isso é duro. Isso é duro aí, esse jugo, que é um jugo, vai comer uma coisa? Não, isso eu não posso comer, não. Aí vai falar, não, hoje é agora, o horário, eu tenho que parar. Que dia que é hoje? Que mês? Agora eu tenho que dormir. Irmão, é complicado. O apóstolo Paulo está dizendo, vocês foram chamados para a liberdade. Acaba com picuinha dias, anos, ele já falou isso antes no capítulo 4. Picuinha dia, anos, roupa, comida, deixa isso para lá, fica firme em Jesus. Agora tem muita gente que diz, o Senhor me libertou, agora eu posso soltar a franga. Aí Paulo diz, o Senhor não nos libertou para a gente pecar. Ele nos libertou para a gente viver em santidade. Aí ele coloca dessa forma, ó, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use essa liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Deus me libertou, eu posso fazer tudo, mas agora já que ele libertou mesmo, eu posso pecar à vontade, que agora Jesus me perdoa. Eita! Não, irmão. Agora está na hora, eu sou liberto para servir o meu Deus. O pecado está aqui, ó. Mas eu estou deixando o pecado de lado. Em Hebreus capítulo 12, Paulo fala sobre essa maratona, essa corrida do cristão. Ele diz, tire todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos a carreira que nos é proposta. Aí o apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele declara, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A minha maratona não vai ser impedida por ninguém e eu não vou pecar e custe o que custar, eu vou correr para os braços de Cristo. Guardei a fé em quem? Em Jesus, não é na circuncisão, não é coisas de vista, é em Cristo Jesus. Eu amo a palavra de Deus. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Aí Paulo coloca, você está vivendo em comunidade, queridos, não briga com o irmão, não. Está vivendo em comunidade, vive em amor. Vive em amor, não fica brigando com o irmão, não. Toda a lei se resume num só mandamento. Paulo não diz dois.
Porque ele está enfatizando o amor pelo próximo, pela unidade da igreja. Toda a lei se resume num só mandamento. Irmãos, prestem atenção nisso. Jesus disse que são 2 mandamentos, Paulo diz que é um só, não há contradição. Paulo está enfatizando a questão de relacionamento dentro da igreja. Ele diz, toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Não deixe a carne aflorar para você magoar o seu irmão, para você jogar um irmão fora da igreja. Não deixe a carne tomar conta de você. Você foi chamado para a liberdade, para ter cuidado com o seu irmão, tratar com amor. Aí diz, circuncisão não vale nada, mas a fé que atua pelo amor. Oh, meus queridos, que texto maravilhoso. Mas sabe como é que estava a igreja de Gálatas? O último versículo. Mas se vocês se mordem, por que Paulo está dizendo vocês que mordem uns aos outros? Ovelha. Ovelha não dá chifrado porque não tem chifre. Não dá coisa porque não sabe. Mas dá mordida. Ovelha está declarado. Eu estudei uma vez pregando sobre o Salmo 23, eu estudei tudo sobre ovelha. Aí eu descobri que principalmente as ovelhas velhas, elas têm hábitos que não deixam nenhuma ovelha nova chegar. Ela tem o lugar dela dormir. Aí a novinha está meio perdida no rebanho. Para onde que eu vou? Aqui não. Dou uma mordida. A ovelhinha chega na outra lá, ela fica perdida. Paulo está dizendo justamente isso. Mas se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Paulo está dizendo, cuidado com esse negocinho, tá? Briga aqui, briga lá, briga lá, briga lá. Isso vai acabando com a igreja. Vai acabando, vai se destruindo. É como uma implosão de dentro para fora. Explode, acaba tudo. E Paulo está nos advertindo o seguinte: se você obedece a Cristo, se você anda com Cristo, se você não está separado de Cristo, se você não acrescentou nada para a sua salvação, a não ser unicamente o Senhor Jesus, cuide também do seu irmão que está ao lado aí, porque pode ser que alguém esteja impedindo-o para continuar correndo bem. Amém, queridos? Palavra de Deus para nós hoje, Gálatas capítulo 5, até o versículo 15. Curva a sua cabeça, vamos orar. Agradeço a Deus, porque eu sei que a palavra de Deus, do jeito que ela é gostosa de se ouvir, porque você não pode questionar o pregador. Você não pode questionar o pastor Timóteo hoje dizendo, pastor, a Bíblia não disse isso. A Bíblia disse tudo aquilo que eu disse aqui, porque eu li a Bíblia. Agora tem uma coisa. Se a palavra não tem um sabor muito gostoso, aí é outro problema. Se você ouve uma palavra, uma meditação como essa no Dia dos Pais, se você gostaria de ouvir alguma mais soft, mais água com açúcar, se ouve uma mensagem dessa, isso machuca um pouco o ouvido, a mente, o coração. Meu Deus, eu estou agindo errado, estou fazendo errado. Está na hora de você dizer, mas eu me submeto à palavra do Senhor, me submeto a Jesus. Eu não vou parar de correr a minha carreira proposta. Eu vou correr até chegar no final e abraçar o meu Jesus, que me salvou, que me impulsiona, que está comigo através do Espírito Santo para me fazer correr bem. E ninguém, nada nesta vida vai me impedir de correr em nome de Jesus. Se você crê nisso, então está na hora de você fazer a sua oração a Deus agora. Dizendo, Jesus, eu quero que essa palavra tenha efeito na minha vida. Jonathan orou, eu concordo plenamente, repito, que a palavra de Deus seja mais do que uma pregação. A palavra de Deus em Gálatas precisa ser algo de firmeza, de convicção, de doutrina, de edificação para a igreja. Eu tenho plena consciência, queridos irmãos, de que é isso que Deus está falando com você, comigo, com a igreja dele nesta noite, em nome de Jesus. Ore a Deus. Diga para Deus que você o ama, mas que você ainda tropeça. Diga para Deus que você não quer cair da graça, que você não quer abandonar a fé, apesar dos problemas, você quer continuar correndo até o fim, guardando a fé. Querido Deus, essa é a tua palavra. Essa é a tua palavra, Senhor, na íntegra. Que nós aprendemos hoje, Senhor, que nós recebemos do Senhor hoje. Até nós já sabemos isso, mas que nós recebemos do Senhor hoje. É que existem forças contrárias contra a nossa caminhada cristã. Gente, pessoas que nos perturbam. E a falta de unidade da tua igreja. Quando começa a morder, devorar uns aos outros, a igreja está prestes a ser minada, destruída. Por isso nós te suplicamos em nome de Jesus, que teu Espírito Santo revele a cada um de nós o nosso estado mental e espiritual.
E tudo aquilo que está torto, que o Senhor possa consertar. Conserta, Deus. A tua palavra diz que o Senhor viria, que o Senhor Jesus viria para consertar as veredas, os caminhos tortuosos, tudo aquilo que estava alto, em elevo, seria aplainado. E mais do que isso, que o machado estaria na raiz da árvore para destruir a natureza carnal, pecaminosa, que domina, que dá frutos azedos, que através do Evangelho de Jesus a nossa vida daria frutos bons. Eu creio nisto, Deus, que através dessa mensagem hoje, o Senhor está limpando o tronco para que a seiva do Senhor, a vida do Senhor passe na nossa vida para a gente dar frutos que permanecem, fruto para abençoar o irmão, fruto para abençoar uns aos outros. Deus, que toda perturbação, todo feitiço do diabo, usando pessoas contra a tua igreja, contra o teu povo, nós destruímos, nós não aceitamos, em nome de Jesus, para a tua glória. Nós cremos nisso e oramos convictos pela fé em Cristo Jesus. Amém.